Seja mais uma vez muito bem-vindo, é um prazer estarmos de regresso para um novo episódio da Escola Bíblica. Este é um lugar de estudo, reflexão e partilha sobre a Palavra de Deus. Aí desse lado é claro que é mais difícil a interação, mas aqui somos três e, portanto, tentamos, pelo coletivo, representar um pouco esta ideia de partilha e de grupo. Por isso nunca estou sozinho aqui, na verdade estou com o Filipe Reis e a Dulce Neto. Sejam bem-vindos mais uma vez. Olá, Olá a Para bom todos. dia. continuarmos a estudar este maravilhoso tema da aliança eterna com Deus e essa aliança que Deus nos estende e que temos estado a descobrir ao longo destas semanas. Este já é o nosso penúltimo encontro, penúltimo episódio desta série e deste tema. Já começamos a antecipar aquele vazio que nos vai ficar, pelo menos a nós os três, de nós estarmos aqui todas as semanas e a fazer a nossa preparação e a nossa gravação. Mas vamos aproveitar ainda e desfrutar destes dois últimos encontros que temos hoje aqui para o estudo número 12, onde vamos falar sobre fé. E a fé realmente ocupa um lugar na aliança que é absolutamente insubstituível, é um lugar central. Aliás, não é um tema novo dentro deste estudo que temos estado a fazer. Falámos de fé em diversas ocasiões, muito associada também a alguns dos patriarcas e da experiência de fé que eles tiveram que viver. E hoje vamos voltar com certeza a esses temas, mas explorar de uma maneira um bocadinho mais específica e intencional, então, o papel da fé dentro da aliança. Vamos começar com o nosso destaque. Eu vou dar a palavra ao Filipe e pedir que ele nos ajude a explicar ou a compreender melhor do estudo que fizeste, Filipe, como é que tu vês realmente o lugar da fé na aliança. Qual é o teu destaque? Muito bem. Antes de responder diretamente à pergunta, Pedro, eu gostaria de dizer que ao estudar este assunto desta lição 12 e ao tomar os meus apontamentos para os desenvolver e partilharmos aqui, eu dei comigo, se calhar acidentalmente ou inconscientemente, a fazer um resumo do trimestre que nós tivemos e que estamos agora a terminar. Não sei se seria essa a intenção ou não do autor da lição, mas depois em mais detalhe eu vejo que o autor vai buscar alguns episódios, alguns personagens que nós já estudámos durante a semana. E quando falamos, durante o trimestre, quero dizer, e quando nós falamos de fé, se formos a procurar entre todos os personagens que nós já abordamos ao longo dos últimos meses, provavelmente estarão os dois e todos os que ouvem e assistem de acordo se eu disser que Abraão se destaca no meio de todos eles, não é? Portanto, isso será, se calhar, indiscutível, sem prejuízo de qualquer um dos outros. Contudo, mesmo que Abraão se destaque, qualquer outro personagem, qualquer outra figura mais famosa, mais visível ou mais discreta da Escritura, nós podemos procurar detalhes na sua vida em que encontramos esta dimensão da fé. Por exemplo, todos os grandes patriarcas, todos esses grandes personagens do Antigo Testamento, todos eles, de uma forma indiscutível, exerceram fé. Exerceram fé em quê? Se eu puder resumir numa frase, fé num Messias que estava prometido e que estava por vir ainda, não é? Desde Adão, Abraão, tantos outros. Eu vou citar aqui um caso concreto que me parece bastante paradigmático, principalmente porque eu referi que eles estavam a exercer a sua fé, a sua esperança no Messias que viria. Há uma expressão de Jó, que é um patriarca, segundo dizem os entendidos, que antecede Moisés até, portanto, na linha cronológica, não é? Há uma frase em que Jó diz assim: os meus olhos o verão. Naquela situação aflitiva que ele estava, e ele tinha fé que iria recuperar, e ele disse: os meus olhos o verão. Bom, se nós formos a ler o livro de Jó, claro que a situação dele depois inverteu-se, ele recuperou em bens materiais e não só, muito mais do que aquilo que tinha, mas não aparece lá nenhum relato dos seus olhos terem visto o Senhor. Provavelmente ele estava a apontar para algum acontecimento muito mais à frente do seu tempo, em que ele de facto iria ver o Senhor. E nós sabemos que ele estava a referir-se à segunda vinda de Jesus, que ainda nem sequer aconteceu. Ou seja, mesmo já desde o tempo do Antigo Testamento, tudo aquilo que tinha a ver com a ação e a pessoa de Jesus estava prevista. Porquê? Porque se eu disse que no Antigo Testamento tínhamos os patriarcas e os personagens
que olhavam para a frente, para o Messias que poderia vir, no Novo Testamento e até aos dias de hoje, nós temos todos os outros que pela fé olham para trás para o Messias que veio. Porque também precisamos de fé para nos agarrarmos, para nos achegarmos com fé e com confiança ao trono da graça, como diz Hebreus 4:16, para sermos ajudados em tempo oportuno, tal e qual todos os outros precisavam anteriormente. Mas até os outros que viveram antes, como foi o caso de Abraão, como viveram antes da primeira vinda de Jesus aqui à Terra, muitos deles também já olhavam ainda para a frente, ainda para depois da primeira vinda de Jesus. Miqueias, Isaías e tantos outros, Daniel, que olhavam para o tempo do fim, para o tempo, aquilo que nós chamamos de tempo do fim, não é? Muito para além da passagem de Cristo nesta terra, sendo que eles viviam num tempo em que iminentemente eles aguardavam a primeira. Como é que eles faziam isso? Pela fé nas promessas. E depois nós vamos encontrar no Novo Testamento, no livro de Romanos, no capítulo 1 e no versículo 17, uma pequenina expressão, mas tão importante e tão importante, que provavelmente mereceria, e se calhar já mereceu no passado, um estudo de um trimestre só sobre este versículo, que inspirou tantas e tantas pessoas ao longo da história, inclusive o grande reformador Martinho Lutero. Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. Ora, é verdade que a fé é diferente de fideísmo, não é acreditar numa coisa ilusória que simplesmente esperamos que irá um dia acontecer. Nós temos razões para ter fé, nós temos razões para acreditar naquilo que acreditamos. Contudo, ainda aguardamos algo que não vimos, que não sentimos e acreditamos simplesmente por uma razão, porque Deus disse. E aqui, para terminar o meu destaque, eu vou fazer aqui um paralelo, um raciocínio com outro personagem que já falámos, que foi o caso de Adão. Quando Adão foi criado, e ele pela primeira vez abriu os seus olhos, depois de ser moldado do pó da terra e da água, e depois do Senhor ter soprado nas suas narinas o fôlego, o ruach da vida, quando Adão acordou, vamos dizer assim, porque ele não nasceu, não é? Mas ele não existia, quando ele passou a existir, ele olhou à sua volta. Como é que ele sabia que tudo aquilo tinha sido criado por Deus? Ele não viu nada. Simplesmente Deus lhe disse. Quando Eva é criada e ela sai de uma parte de Adão, criada de forma diferente de Adão, não por isso menos importante, mas criada de uma forma diferente de Adão, Adão estava a dormir quando Eva foi criada. Quando ela surge e vê ali seu marido e vê aquela criação toda à volta, como é que Adão sabia que tinha sido Deus a criar Eva e como é que Eva sabia que tinha sido Deus a criar aquele jardim e Adão? Porque Deus disse. Então, ao longo de toda a história, porque Deus disse, é a resposta de fé para muitas questões. Quais eram as evidências científicas que Noé tinha de que, de facto, ia haver uma tempestade terrível, mundial, uma chuva tremenda, em que a água debaixo da terra iria saltar para a parte de cima? Quais eram as evidências? Porque Deus disse, apenas e só. Então, hoje, quando porventura nós temos alguma dificuldade em perceber, em crer que vai ser mesmo assim, porque as evidências, se calhar palpáveis à nossa volta, dizem de forma diferente, o porque Deus disse, o justo viverá pela fé, é suficiente para aquele que acredita na palavra de Deus. Muito interessante, Filipe, sem dúvida, essa ideia de que a palavra de Deus, ao ser dita, precisa de ser confiada, e isso realmente mexe muito com a nossa vida, com a nossa disposição para crer. Deus disse. Eu estava a lembrar-me, enquanto fazias esse comentário, que quando a serpente se manifesta no Éden, não é? Realmente é impressionante como a sua primeira manifestação é pôr em causa o que Deus disse. E no momento em que o que Deus disse é posto em causa, e no caso a serpente até tenta criar, lá está, uma lógica, um raciocínio que até pode parecer num certo momento correto, como tu dizias. Às vezes pode haver uma evidência, por exemplo, imaginemos uma questão científica ou qualquer, que parece indicar que a Terra não tem a idade que tem, ou que os seres existem de outra forma qualquer, enfim, qualquer área. Às vezes parece haver coisas racionais que apontam na direção de que o que Deus disse não deve ser bem assim. E o inimigo, aliás, é perito em realmente usar essa aparente razoabilidade para pôr em causa o que Deus disse. Não é? Por isso nós muitas vezes, nós crentes, usamos aquela famosa expressão, está escrito. Não é? O que está escrito,
ou um assim diz o Senhor é-nos suficiente. Não é? Dulce, depois deste primeiro comentário interessante, o teu Foi muito destaque... interessante. Foi muito interessante, eu nunca tinha pensado que Adão e Eva precisaram de fé, não é? Eu voltei a Abraão novamente ao estudar este tema da fé e da aliança, como o Filipe começou por falar, mas eu fiquei mesmo em Abraão. E nesta frase, neste versículo que está em Gênesis, no capítulo 15 e no verso 6, que diz: e creu ele no Senhor e foi-lhe imputado isto por justiça. E o meu destaque é simultaneamente o meu dilema. Foi a fé de Abraão que o tornou justo? O contexto mostra-nos quão grande era a fé de Abraão, de facto, não é? Crendo na promessa de Deus de que teria um filho, apesar de todas as evidências físicas que apontavam no sentido da impossibilidade do cumprimento dessa promessa. É um tipo de fé de Abraão que compreende a sua impotência. O manual de estudo que nós seguimos aqui na escola bíblica diz esta frase que eu achei muito interessante, não é? É o tipo de fé que exige uma rendição completa do eu. É o tipo de fé que requer uma submissão total ao Senhor. É o tipo de fé que resulta na obediência. Esta era a fé de Abraão. E foi imputada por justiça. Mas era o próprio Abraão justo, no sentido da justiça de Deus? O que ele fez muito depois de Deus o declarar justo? Ele mentiu, por exemplo. E isso ajuda-nos a compreender por que razão esta justiça lhe foi imputada. Imputada significa que lhe foi creditada por oposição àquilo que ele realmente era. Por mais que a vida de Abraão tenha sido uma vida de fé e de obediência, diz-nos também no manual, e eu achei que isto estava muito claro e por isso estou aqui a citar, não foi uma vida de perfeita fé e de perfeita obediência. Por vezes ele demonstrou fraqueza em ambas as áreas. E a justiça que nos salva é a justiça que nos é acreditada. Isto significa o quê? Significa que nós fomos declarados justos aos olhos de Deus, apesar das nossas faltas. Significa que o Deus do céu nos vê como justos, mesmo que não o sejamos. Foi isso que ele fez com Abraão e é isto que ele faz com cada um de nós que vai até ele com a fé de Abraão, diz-nos Romanos, o capítulo 4 e o verso 16, não é? E a minha pergunta é, porquê é que Deus faz isto? Porque ele olha para nós através do sacrifício de Jesus. Mas então é a minha fé que me salva? Não, não é a minha fé que me salva. Não é a minha fé que me faz justos. Em vez disso, a fé é o veículo pelo qual eu obtenho a dádiva, a graça, o dom da justiça. O que me salva é a graça. O que me salva é o que Jesus fez por mim e que eu, pela fé, aceito e que me justifica. Parece um trocadilho de palavras, mas não é. Não é. Caso contrário, a minha fé poderia ser uma espécie de obras. Mas o que me salva é Cristo. É a fidelidade de Cristo ao Senhor, ao seu amor, que o leva a viver uma vida de obediência perfeita e que o leva a morrer. E assim me abre a mim uma segunda via que estava fechada porque Adão pecou. Uma segunda via à morte, não é? O salário do pecado é a morte. A via que me foi aberta pelo pecado é uma via de morte. Mas Jesus, com o seu sacrifício, com a sua vida e com o seu sacrifício, ele abre-me uma segunda via em que eu posso escolher, em que ele me resgata da propriedade de Satanás e me dá de novo a vida. E eu acho que isto, que é o meu destaque, é o meu dilema, é muito interessante ver que é no princípio e no fim está sempre Jesus, e peço desculpa, o meu auricular voltou a cair. Caiu, mas ouvimos-te perfeitamente e são ideias realmente muito fortes estas que vocês trouxeram aqui e nós precisamos sempre de reformular, em certo sentido, até voltar, aliás, a um tema como este, que, como dizíamos no princípio, já aqui todos comentámos, é um tema sobre o qual já nos debruçámos, até na vida dos patriarcas, mas este é realmente um tema que precisa de ser constantemente reformulado e entendido
Eu gosto de pensar muito na fé como um exercício constante que nós humanos fazemos de aceitação da soberania de Deus. Esta ideia de que Deus é soberano, o Filipe dizia há pouco, realmente esta confiança no que Deus diz, o que está revelado, porque a fé, reparem que no tempo em que nós vivemos, no tempo da história, eu não me refiro só à história, à cronologia humana, é no tempo da história da revelação de Deus, porque houve tempos, e nós na Bíblia cremos nisso, não é? No que está revelado, que Deus, por exemplo, falava diretamente, patriarcas, com homens, se revelava a eles, noutros momentos através dos profetas. É claro que nós vivemos num tempo dessa lógica que Deus tem estabelecido no seu relacionamento connosco, em que Deus, a não ser em algum caso muito, muito específico, Deus não se vai revelar individualmente, falando connosco, dando-nos mensagens, porque Deus, aliás, já está revelado em grande parte através da sua palavra. Isto significa que para nós é muito importante, é mesmo estruturante para poder ter uma fé minimamente saudável, aceitar a soberania de Deus e aceitar tudo o que está revelado sobre ele, tudo o que ele escolheu revelar. É por isso que eu acho muito, muito tocante esta ideia de que a base da nossa relação com Deus, ela está cimentada num conjunto de coisas que realmente não nos são acessíveis daquela forma que nós humanos gostamos muito. Eu então incluo muito nessa linha pessoas muito racionais, que precisamos de ter evidências e comprovações, mas a verdade é que há uma grande parte da nossa relação com Deus que nós não conseguimos aceder a elementos que tenham uma, vamos dizer assim, uma natureza física. Nós não podemos ver Deus, por exemplo, não é? Só para ir para o mais básico, não é? Não o podemos ver, e tantas coisas até do que está revelado sobre ele no passado, nós queremos que aquelas coisas aconteceram e queremos naquela interpretação sobre elas, não é? Para dar um exemplo, é muito diferente crer que Jesus existiu, como um personagem histórico, vamos dizer assim. O Jesus histórico é uma coisa, mesmo se até já num passado, já com algum tempo foi colocado em causa, digamos, deixou de ser colocado em causa porque há muitas evidências históricas. Lá está, as tais evidências mais racionais de que Jesus de Nazaré existiu. Agora, crer que ele veio da parte de Deus, não é? Crer que na cruz ele pagou o preço dos nossos pecados, quer dizer, aí nós entramos num mundo em que realmente é um exercício permanente que nós fazemos connosco próprios de crermos que essas coisas são assim. E por isso é que a fé é essencial ao crente para que ele consiga viver numa dinâmica de relação com um Deus que não é um Deus que nós possamos, com quem possamos ter uma relação do tipo que temos com outros seres na Terra. Uma relação direta, visível, audível. Mas é interessante que, e isto foi o que eu pensei ao raciocinar sobre esta lógica de fé na nossa relação, portanto, na aliança, que mesmo os homens do passado, vamos voltar aqui aos patriarcas, como Abraão ou Noé, que a lição que estudamos esta semana até nos voltou a invocar estes homens, mesmo se eles tiveram, lá está, uma revelação da parte de Deus mais direta do que nós temos hoje, porque é claro que quando nós lemos, não é, o registro de Moisés, foi quem escreveu, não é, o livro do Gênesis, é claro que ele escreve que Deus falou com Abraão e que Deus falou com Noé. Nós não conseguimos saber exatamente se foi uma voz mesmo física que eles ouviram, se foi na mente, através de um sonho, enfim. O que é certo é que eles tiveram uma evidência clara que Deus falou com eles. No entanto, a fé cumpriu um papel essencial. Este aceitar a soberania de Deus, mesmo naquelas coisas que não eram visíveis ainda. É claro que isto remete-nos sempre para aquela definição de fé de Hebreus 11, não é? Essa tal confiança nas coisas que não são visíveis, não é? A fé, por exemplo, vamos agora situar-nos em Abraão, a fé de que ele ia sair da terra de Ur, portanto, que nós conseguimos ter evidência de que ele tinha uma vida estável, que era um homem bem-sucedido, que se calhar projetava toda a sua vida naquele lugar com tudo o que precisava, ele teve que ter fé de que iria para um lugar onde a sua vida ia ser melhor, onde Deus ia abençoá-lo da maneira que disse que o ia abençoar, e que através desse movimento, portanto, físico, não é? Que ele iria fazer geográfico, a bênção de Deus se manifestava. Ele teve que ter fé de que realmente essa promessa, essa mudança iria ser útil.
Em Noé, e um bocadinho mais para trás, é mais do que evidente, mesmo que ele tenha tido uma evidência mais física e real quando Deus lhe falou, ele teve que ter fé para acreditar que dali a muitos anos iria vir um dilúvio, uma coisa que eles não conheciam sequer, o conceito de chuva e essas grandes alterações de clima, como nós conhecemos, estamos mais habituados hoje, claro, infelizmente, e também como parte dos sinais dos tempos, de que o mundo passa por convulsões que abalam o clima e, portanto, fortes evidências, nós estamos mais habituados a isso. Não era o caso no tempo de Noé. Ele teve que ter uma profunda fé, mesmo assim, em alguma coisa que iria acontecer. Por isso, posso citar um exemplo? Sim, força. Um exemplo, Pedro, que às vezes até costumo usar quando falamos deste assunto, e é na linha do que acabaste de dizer. Quando foi para conquistar a cidade de Jericó, Deus revelou-se ao seu mensageiro e disse: olha, durante 6 dias vão rodear a cidade uma vez, no último dia vão com a arca também e vão rodear 7 vezes e depois, quando derem a ordem, vão tocar as trombetas. Mas quem seria o general ou o capitão de guerra que teria uma estratégia militar deste tipo para conquistar uma cidade? Andar a caminhar à volta com aquele peso enorme? Mas quem se lembraria de uma coisa destas? Mas eles foram e fizeram exatamente conforme a ordem que tinham recebido. Porquê? O que é que os motivou a cumprir com a ordem que aquela era a melhor e a boa estratégia para conquistar a cidade de Jericó, se não exercendo fé naquilo que o Senhor lhes tinha ordenado? Sem dúvida. E, portanto, está aí um excelente exemplo desta lógica e desta dinâmica de fé que é preciso ter com Deus e a nossa relação com Deus. E, portanto, mesmo no passado, tal como foi para os discípulos, por exemplo, que viveram com Jesus, e nós poderíamos dizer assim, bem, que grande vantagem que eles tiveram sobre nós, porque Cristo estava revelado ali diante deles, não é? Em pessoa, em carne, é como escreveu depois o apóstolo João, não é? Nós escrevemos sobre aquilo que vimos, que ouvimos e que as nossas mãos tocaram a respeito da palavra da vida, quer dizer, é incrível, porque ele está a dar ali evidência, porque realmente para eles não foi só uma questão de fé, na suposta manifestação de Deus. Jesus esteve ali, eles viram, andaram com ele. Portanto, eles, ao verem Jesus ressuscitar pessoas mortas e ver aquela evidência do poder incrível de Deus e caminhar sobre as águas, tantas outras coisas que nós hoje, pela fé, no que está revelado, dizemos, uau, coisas incríveis, aqueles homens, claro, também tiveram que ter, ou melhor, tiveram uma grande evidência física. No entanto, isso não retirou que na vida deles foi preciso muita fé, a manifestação de muita fé. E isso mesmo durante o tempo em que eles andaram com Jesus, tantas vezes foi evidente que em muitas áreas da sua relação com Deus eles não tinham a maturidade suficiente para compreender muitas coisas que poderiam ter compreendido. Então a fé, ela é essencial em todo o tempo, independentemente do tipo de relacionamento que nós temos com Deus. Sem fé é impossível ter uma relação profunda e profícua com Deus. Agora, continuando a debater sobre este tema, talvez fosse interessante trazer agora aqui para o debate outros textos da Bíblia, que na nossa rubrica um pouco aqui, um pouco ali, outros textos que pudessem trazer um pouco mais de luz e de força a este papel da fé. Dulce, podemos começar por ti. Sim, eu sigo um bocadinho, não tanto na linha que vocês estavam a referir, mas na linha do que é isto do ser imputado, do ser creditado por justiça, não é? Até que imputou por justiça. E isso atirou-me para um outro versículo bíblico que está em Apocalipse 3 e no verso 18, que é um dos conselhos que Deus dá a uma das últimas igrejas, à igreja de Laodiceia, não é? Que diz: aconselho-te a que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e depois diz, e vestes brancas, para que te vistas e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio a fim de ungires os teus olhos para que tu vejas. As vestes brancas são as vestes da justiça de Deus, que Jesus me oferece para eu poder
poder entrar no banquete que Ele me preparou. Não é a minha roupa, não é a minha justiça, por mais que eu me esforce, ela não me salva, mas é a sua justiça que muda o meu estatuto perante Deus, de pecador para justo, e o seu amor transformado em poder para que a minha vontade esteja alinhada com a sua e assim a minha vida diária esteja de acordo com a sua lei de amor, que é um resumo do seu caráter, e assim o ciclo da vida fica completo, eu diria. Fé, há muitas definições de fé na Bíblia, além desta de que é o firme fundamento das coisas que não se vêem. Aprendi isso também com o pastor Artur Machado, ele falava até de uma outra palavra na Bíblia de fé, eu não sei repeti-la bem, não me lembro se era Bahá ou uma coisa do género, mas que significava a confiança nas coisas que se vêem. Também, por isso, isto pegando naquilo que há pouco tu também estavas a dizer, Pedro, dos discípulos poderem manter-se firmes naquilo que eles próprios tinham visto. Fé é muito esta ideia de confiança. Eu confio num Deus que eu não vejo, mas que se manifesta em tantos sentidos e que quando eu entro com ele numa relação, eu começo a ver ele a agir na minha vida e assim eu vou desenvolvendo uma confiança nele, como acontece com outras coisas na minha vida e com outras pessoas, não é? Quando eu contacto, quando eu conheço, eu vou desenvolvendo a confiança. Mas esta ideia da justiça que é imputada, eu acho que é muito relevante até para, no contexto da aliança, no contexto do santuário também, no contexto da mediação de que falavas na semana passada. Há uns anos eu ouvi uma imagem de um amigo pregador que muitos da comunidade adventista em Portugal conhecem, o Rivelino Montenegro. E ele referia que quando se usa um filtro vermelho diante de uma imagem vermelha, ela torna-se branca, porque o filtro vai filtrar, desculpem o pleonasmo, o mesmo comprimento de onda. Por isso, eu apareço diante de Deus com os meus pecados, que a Bíblia diz, refere muitas vezes que os pecados são vermelhos como o escarlate, eu creio que é Isaías, não é? E por isso eu apareço com os meus pecados vermelhos como o escarlate, só que entre mim e Deus aparece o sangue de Cristo, como se fosse uma cortina vermelha, e essa cortina vermelha vai neutralizar o vermelho dos meus pecados, e então eu apareço com vestes brancas, porque é o sangue de Cristo que me purifica. Diz Ellen White, e eu gostava só de ler aqui, no livro Mensagens Escolhidas, diz: a única maneira, e eu estou aqui a ler, em que o pecador pode alcançar a justiça é pela fé. Pela fé pode ele apresentar a Deus os méritos de Cristo. Por isso são os méritos de Cristo que me salvam, parênteses meu. E o Senhor lança a obediência do seu Filho a crédito do pecador. A justiça de Cristo é aceita em lugar do fracasso do homem e Deus recebe, perdoa, justifica a alma arrependida e crente. Trata-a como se fosse justa e ama tal qual ama o seu Filho. Assim é que a fé é imputada como justiça. O pecador encontra-se então diante de Deus como uma pessoa justa, desfruta do favor do céu e por meio do Espírito tem comunhão com o Pai e com o Filho. E acabei a citação, fecho aqui as aspas, penso que esta citação de Ellen White nos ajuda a perceber como é que a fé nos é imputada por justiça, como foi com Abraão. Obrigado, pensamentos muito, muito interessantes. Filipe, com certeza que também traz outros textos bíblicos que venham complementar e enriquecer a nossa compreensão sobre a fé e o seu papel na aliança. Tenho aqui dois que gostaria de partilhar para a nossa reflexão, não sem antes dizer o seguinte: eu gosto de pensar nesta ideia de que o exercício da fé é a resposta humana à primeira ação de Deus. Ou seja, nós já falámos aqui, ao longo deste trimestre, que quando houve a queda, Deus não ficou à espera que o homem dissesse o que é que ia fazer, porque o homem estava desesperado, sem solução. Deus veio à procura, Deus veio perguntar onde estás, Deus veio apresentar a solução. Desde logo, apresentando ali um primeiro sinal de que o homem teria que exercer fé, que foi
o sacrifício daquele primeiro animal que apontava para o verdadeiro cordeiro que viria mais tarde, como falámos na semana passada. E essa fé, aliás, até na semana passada o Pedro mencionou aqui dois hinos cuja letra tinha muito a ver com o que estávamos a dizer. Há um hino do Inário Adventista, que eu não vou cantar para a Novo Tempo e a RCS não perderem audiência, como é evidente, mas há um hino do Inário Adventista que o título é Fé é a Vitória. Devem conhecer, muito provavelmente, não é? Fé é a vitória. E fé, de facto, é a vitória. Porque há situações limites em que o ser humano chega e que é totalmente impotente. E tem que se agarrar àquilo que está fora dele e que é totalmente omnipotente, que é o próprio Deus. Os dois versículos que eu gostaria de introduzir aqui para partilha e que têm tanto um como o outro relação direta com esta aliança. O primeiro está em Efésios 2, 12 e 13. Efésios 2, 12 e 13 e diz assim: naquele tempo, ou seja, anteriormente, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e depois usa esta expressão, estranhos às alianças da promessa. Uma coisa estranha é uma coisa que não é familiar, não é? Que não é simpática. Portanto, estavas sem Cristo, separados de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança. Deixem-me ler de outra maneira. Não tendo fé, não é? Olhando para a frente e não vendo solução. Sem Deus no mundo. Ao introduzir o elemento da fé na pessoa de Jesus, naturalmente, o que é que acontece? O resto, o versículo 13 diz: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Ou seja, durante algum tempo, qualquer um de nós pode considerar que está separado sem Cristo, que está estranho às alianças da promessa porque não cumpriu com a sua parte, mas devido ao sangue de Cristo, nos chegamos perto. Como é que eu posso reclamar isso? Pela fé. Eu, pela fé, aceito Jesus como meu Salvador pessoal e posso reclamar a promessa. Gálatas 4, 27 e 28, um pouco atrás na Bíblia, não é? Atrás de Efésios. Gálatas 4, 27 e 28 diz assim: alegra-te, estéril, que não dás à luz. E aqui Paulo está a citar Jó e Isaías, que usam esta expressão. Jó 24, 21, Isaías 54, no versículo 1. E depois ele diz: esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Ou seja, tu és estéril, tu não produzes, não deixas descendência, mas ainda assim, anima-te, esforça-te. E porquê? Porque vais ter mais descendência, vais ter mais fruto do que aquela que tem marido e que pode produzir filhos. Linguagem figurada, como é evidente. E depois ele termina dizendo assim: mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. Olhem que interessante. Como Isaac. Aponta para quem? Aponta para a história de Abraão, como é evidente. E filhos de quê? Filhos da promessa. Como é que eu posso, ao mesmo tempo, ser, simbolicamente, não é? Isto é uma representação, uma figura de linguagem. Como é que eu posso ser estéril, sem produzir resultado, sem produzir bom fruto e ainda assim ter esperança, ainda assim ter algum ânimo, ainda assim me esforçar? Porque eu reclamo a minha condição de filho da promessa. Como é que eu posso fazer isso, se não pela fé que eu exerço naquilo que Cristo fez em meu favor? Tal e qual Adão, tal e qual Noé, tal e qual Abraão, esses olhando para a frente, como eu disse há pouco, tal e qual Davi, tal e qual Daniel, tal e qual os discípulos, e depois da passagem de Cristo por esta terra, eles entenderam isto muitíssimo melhor, e acabei de ler dois textos que surgem depois da passagem de Cristo por esta terra, e eu hoje posso ter uma certeza ainda maior na minha fé em Cristo, posso ter uma certeza ainda maior do que tiveram os patriarcas do Antigo Testamento. Querem ver porquê? Porque quando eles viveram, ainda estava para surgir Cristo na Terra. Havia a possibilidade de algo correr mal, de Cristo falhar. Agora eu hoje já vivo num tempo que sei que a minha fé de certeza que vai ser vitória, porque Cristo foi vitorioso, porque Cristo não falhou, porque Ele morreu pelos meus pecados, porque Ele ressuscitou, porque Ele ascendeu e, como dizíamos a semana passada, intercede em meu favor.
Então a fé que eu exerço nele é a minha reclamação, não porque eu tenha mérito, mas porque Cristo me oferece isso, é a minha reclamação desses méritos, desse favor que eu não mereço, que o Senhor me entrega para me beneficiar, para me favorecer, para me perdoar, para me purificar e, em última instância, para me salvar. O que é que eu tenho neste momento? Tenho a fé. Porquê? Porque o justo viverá pela fé. E eu quero fazer parte desse grupo que não tem nada para oferecer, a não ser a fé no Senhor que nos salva. Eu gostava de fazer aqui uma provocação, eu sei que já disse o meu dilema, mas então, e quem não tem fé? Os ouvintes que nos podem estar a ouvir, os telespectadores, não sei se a vós já vos aconteceu, a mim já me aconteceu, vários colegas meus não crentes que me dizem, tu tens muita sorte, tu tens fé, mas eu não tenho fé e por isso não posso fazer nada. O que é que vocês os dois responderiam a uma pessoa que vos diz isto? Olha, Dulce, isso levar-nos-ia para um debate interessantíssimo. Eu vou dizer apenas duas coisas, se o Pedro me dá licença. Em primeiro lugar, se a pessoa for cristã, a Bíblia diz, peça que Deus dará, não é? Se não for cristã e porventura for ateia ou coisa parecida, sem dúvida nenhuma que é preciso muito mais fé para ser ateu do que para ser cristão. Portanto, a pessoa não sabe, mas a pessoa tem muita, muita fé para acreditar na existência de todas as coisas sem um Deus Criador. Só que não o sabe, não é? Só teria que transportar essa fé para uma outra visão, ou diria mesmo para uma outra cosmovisão. Aliás, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, não é? Diz, Pedro. Pois, agora roubaste-me o versículo. Perdão. Não, quer dizer, não foi a Dulce agora, mas foi uma nota breve. Eu ia dizer que, de facto, na realidade, uma pessoa que dissesse isso de uma maneira sincera, o que eu lhe diria é que reconhecia a verdade que pode existir num coração de uma pessoa que até desejaria, isto assumindo que a pessoa diria isso de boa fé, não é? Dizendo, eu até gostava de crer, no fundo, em Deus, mas não consigo. Eu acho que a melhor resposta que nós temos na Bíblia é a ideia de que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Como é que eu posso traduzir isto para uma pessoa que não tem uma experiência de fé, se calhar nem com a leitura da Bíblia? É que a fé implica estar exposto às coisas de Deus. Grande parte das pessoas que não têm fé, ou elas não estão expostas, ou nunca se expuseram a Deus, ou então, eu próprio já conheci vários casos, eu um dia conheci uma pessoa que me disse, eu tive um encontro com essa pessoa num pequeno grupo onde eu estava, e era a primeira vez que eu conhecia essa pessoa. Ela soube que era pastor de uma igreja, ela não conhecia bem a realidade, e um dia ela disse-me assim, nesse encontro, pastor, não me leva a mal, mas olha, eu acho que Deus não existe. Literalmente ela disse isto, eu acho que Deus não existe, mas se existe, ele é horrível. É assim, tal e qual. Aliás, esta expressão, para mim, foi muito marcante, essa história. Essa pessoa que hoje, aliás, tornou-se uma pessoa muito minha amiga, embora eu não contacte muitas vezes com ela, depois, enfim, a vida levou-nos para campos diferentes. Mas achei muito interessante esta expressão, se ele existe, é horrível. Na verdade, interessante, eu já explico porquê. Depois eu tive a oportunidade de conhecer essa senhora, uma senhora ainda jovem, de conhecê-la ao longo dos meses seguintes. Na verdade, eu tive a oportunidade de estudar a Bíblia com ela muitas vezes. Ela começou a continuar a vir a esse grupinho de pessoas que nos reuníamos, e mais à frente ela pediu-me se eu começava a estudar a Bíblia com ela, pessoalmente. E foram alguns dos estudos bíblicos mais interessantes que eu já fiz e que eu tive, e eu vou dizer porquê. Porque habitualmente o estudo bíblico que nós ministramos tem muito a ver com doutrina, uma apresentação, digamos, sólida da doutrina, mas aquela pessoa claramente, nem o momento da vida dela, nem a necessidade dela era essa. Ela gostava muito de ouvir falar de coisas de Deus, de princípios divinos, bíblicos, e eu tive muitos encontros com ela em que basicamente eu usava as histórias da Bíblia e depois tirava lições de vida, aplicava coisas que ela na vida dela podia aplicar, e a senhora deleitava-se a ouvir isto. E o nosso tempo está a terminar, e eu vou terminar esta experiência, porque acho que ela eu já a contei uma outra vez, até aqui ainda não houve tempo, creio, há uns anos atrás. Esta senhora passou-se meio ano
E eu estava, nessa altura, no continente, porque isto aconteceu nos Açores, e nós trocávamos de vez em quando mensagens, e ela mandou-me uma mensagem escrita que dizia mais ou menos assim, ela estava num lugar aqui um lugar muito bonito, nos Açores, e ela mandou uma mensagem a dizer assim, olha, pastor, estou aqui no lugar tal, que ela descreveu, dizia onde estava, vejo este azul do mar, o céu, e então a expressão dela foi, sei que Deus está comigo, sinto o amor de Jesus em todo o lugar. E eu vou-vos dizer, aquilo deu-me uma emoção fortíssima quando ela mandou aquela mensagem, porque eu só me consegui lembrar que meio ano antes ela me tinha dito que se Deus existisse era horrível. E agora, meio ano depois, ela dizia, vejo Deus em toda a parte, o amor de Jesus está comigo. E agora, para vocês e para todos os que nos estão a ver, o que é que se passou durante este meio ano? Muito simples. Esta senhora foi exposta à palavra de Deus. Eu depois vim a perceber que, na verdade, ela tinha tido uma parte da sua educação ligada a pessoas do mundo religioso com quem que a tinham tratado mal e com quem ela tinha memórias muito negativas. Então ela esteve exposta a uma ideia de Deus muito negativa. Portanto, por isso eu compreendo que ela dissesse aquilo. Mas bastou meio ano exposta a uma outra visão de Deus, e essa visão não fui eu, foi ao expor-lhe a palavra de Deus, mudou completamente a maneira como esta senhora viu Deus. Para mim, esta história, eu conto com alguma frequência, porque é uma revelação prática do texto do apóstolo Paulo, que diz a fé vem pelo ouvir. Quando a pessoa ouviu a palavra de Deus a ser exposta, aquilo começou a fazer uma transformação, assim, natural, na vida dela. Por isso a fé realmente, quando nos expomos às coisas da fé, elas operam transformação. Bom, com isto o nosso tempo chegou ao fim, desculpem lá. Acho que já não posso passar a bola aí para esse lado, porque esgotámos o nosso tempo. Mas quanto a si que esteve connosco aqui na Escola Bíblica, foi um prazer mais uma vez. Não perca o próximo episódio, o nosso próximo encontro será o último desta série e vamos terminar com certeza falando sobre aliança e deixando algumas notas finais, por isso fica o encontro marcado. Muito obrigado, Dulce Filipe, por mais este bom momento. Até mais. Que Deus vos abençoe e até para a semana, se Deus quiser. Até para a semana.